Olá, pessoal, muito boa noite ou bom dia, né? Madrugada do dia 11 de outubro de 2020. E estou iniciando hoje o áudio, né? Estou estreando o vídeo sobre Espiritismo na madrugada, para aqueles que se interessam por conhecer mais a doutrina espírita, cujo eu participo já há 30 anos, mais ou menos. Então, várias pessoas me perguntam sobre o Espiritismo, né? E eu vou aproveitar a madrugada, daqui até eu voltar a trabalhar, espero que demore, para passar para vocês algumas coisas, né, sobre o livro dos Espíritos. Esse livro aqui, ó, escrito por Allan Kardec, e a base, né, é um dos 5 livros que é base da nossa doutrina espírita, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, é isso. Vou falar um pouco sobre a introdução desse livro, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. E foi assim que no ano de 1857, sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, escrito pelo professor francês Allan Kardec. Ele coordenou longas reuniões, inúmeras, imensas reuniões, aonde tinha vários médiuns e esses médiuns ficavam responsáveis por coletar as respostas que eram feitas das perguntas para os espíritos. Ao final da escrita do livro, tinham então 501 assuntos entre perguntas e respostas, que foram depois trabalhadas pelo próprio Allan Kardec e por esses médiuns e compiladas em um livro, que é o Livro dos Espíritos, aonde o texto final saiu, então, 1119 perguntas e respostas. Na época dessa escrita, em 1857, os fenômenos mediúnicos lá na cidade de Paris eram muito frequentes, inclusive as pessoas para participar dessas reuniões, onde as pessoas iam curiosas para verem efeitos de coisas que elas não conseguiam explicar, como, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, que as mesas saíam voando, flutuando pelos locais através da mediunidade das pessoas e do uso de ectoplasma, enfim, e essas mesas giravam no salão e as pessoas ficavam maravilhadas porque não entendiam o fenômeno e eram, logicamente, os fenômenos mediúnicos. Mesmo com tanta modernidade, a cidade de Paris lotava desses eventos, dessas reuniões onde as pessoas se reuniam para confraternizar e para aprender mais sobre o Espiritismo. Inclusive com a presença de pessoas muito famosas, como o poeta Victor Hugo, que na época foi notificado no jornal La Illustration de Paris, aonde se contava as novidades sobre essas religiões, sobre essas reuniões, melhor falando, e todos que participavam saíam de lá maravilhados. Bom, falando um pouco aqui sobre a introdução do livro, eu não vou falar muita coisa porque é muito grande, mas ele fala sobre as palavras novas, né? Para designar coisas novas são necessárias palavras novas, e assim exige a clareza de uma língua. Então, esse livro ele é escrito de uma forma totalmente pedagógica, com perguntas e respostas, e, logicamente, os espíritos explicavam aqui que as palavras espiritual, espiritualistas, ela tem um sentido, um significado bem definido e vem a acrescentar a significação por meio do estudo, do ensino de cada uma das coisas. Falava cada um da alma, né? A outra palavra sobre o qual devemos nos atentar igualmente e entender é sobre a construção da alma, né? O que para muitos é alma, outros chamam de espíritos, de espírito, e
O importante é a gente saber que o nosso corpo, ele é formado de várias partes, e uma dessas partes é a parte espiritual. Na falta de uma palavra especial para cada uma das outras duas ideias, denominamos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a origem. É comum a todos os seres vivos, deste planeta até o homem. Ele fala um pouco sobre a história também, a introdução, né? A doutrina espírita, como toda ideia nova, tem os seus adeptos e seus opositores. Eles tentam responder algumas das objeções, examinam o valor dos motivos que se apoiam. Diz que a doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita levianidade e precipitação, e lembram, primeiramente, e em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que derivam a origem da doutrina espírita. O movimento circular não apresentaria nada de extraordinário da natureza, ou seja, os fenômenos dos espíritos são algo natural, visto que os espíritos nada mais são do que pessoas que já partiram para o outro plano, e ele vai desmembrando aqui a explicação sobre como faria ou como fez a escrita do livro inteiro, né, do Livro dos Espíritos. Ele explica a metodologia, aqui no ponto 4, o surgimento da psicografia, como foi que dentro da doutrina espírita se usa, né, a psicografia, que nada mais é que o médium que tem a capacidade de ouvir os espíritos do outro lado, ele simplesmente capta aquilo que ele ouve, ele passa para o papel por meio da escrita, isso chama-se psicografia. E o mais famoso psicográfico que nós tivemos aqui foi o Chico Xavier, né? Fala também aqui no ponto 6 do resumo dos principais pontos da doutrina espírita, o que é a doutrina, né? Ele resume, primeiramente, o conceito sobre Deus, a criação do universo, o que são seres materiais e seres imateriais, fala um pouco sobre o mundo dos espíritos, né? Esse mundo que era primitivo e milenar, né? Fala também do mundo corpóreo, esse mundo que nós vivemos e estamos aqui. Falam sobre a corporatividade, né? A materialidade do corpo carnal e a sutilidade do corpo espiritual. Fala da alma, né? Quando que é alma e quando que é espírito. E fala também sobre a comunicação, como é que se dá a comunicação do espírito para com os homens. Explica um pouco sobre a doutrina espírita que está aí nos 3 pilares, né? Religião, ciência e filosofia. Fala sobre a seriedade da doutrina espírita, explica por que a doutrina é séria, né? E fala também sobre a doutrina e os nossos contestadores, né? Por que as pessoas contestam tanto a verdade da doutrina, por que elas têm tanta objeção, né, contra a doutrina, e ele vai explicar o que é espírito, né, e sobre sua identidade. Então, é uma introdução bastante grande, fala também sobre a contradição entre os espíritos, as maneiras e os métodos e os erros na escrita, né, da doutrina. Fala sobre a questão da loucura e o espiritismo, como que o espiritismo vê a loucura. Fala das teorias enganosas, né, ou das teorias que enganam as pessoas, que cooptam o seu pensamento, que utilizam da sua boa-fé para iludi-las e até mesmo fazer política, né, com essas enganações. E eles pedem para alertar, para as pessoas serem alertadas, né? E termina aqui com a doutrina e as obras de Deus, falando um pouco sobre isso, né? Onde ele coloca o que Deus quer de cada pessoa, de cada ser humano, e termina falando aqui sobre os princípios básicos da doutrina espírita,
né, até começar sobre a primeira parte, que são as primeiras perguntas, né, que vai falar sobre o Deus e o infinito, bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilha, se inscreva no canal. Até mais.